Falsa munição. O fogo de Deus é especial. Na verdade, ele é único. Apenas o fogo de Deus era permitido no altar de Moisés, e não o fogo produzido por qualquer meio humano. Nadab e Abiú fizeram fogo e acenderam com ele o seu incenso. Esse fogo foi chamado de fogo estranho. Então fogo divino saiu de diante do Senhor, engolindo esse fogo estranho e provocando a morte dos sacerdotes rebeldes. Levíticos 10, 1, 2. Hoje, existe muito fogo estranho sendo oferecido no altar do Senhor. Também há evangelhos estranhos que não são, de maneira alguma, o evangelho, mas teologias de incredulidade, pensamentos e filosofias de homens, criticismo e teorias. Neles não há nenhum traço do calor da glória do céu. Nada nessas teologias produz combustão. Só produzem controvérsia. O que jaz por trás de tudo isso é algo que o meu amigo Paul C. Schock me salientou. Ele citou para mim Mateus 16, 23, onde Jesus dirigiu-se a Satanás quando falava com o apóstolo Pedro. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Os pensamentos existem em dois níveis opostos. Existem os pensamentos de Deus e os pensamentos dos homens. Os altos e os baixos, como Deus disse em Isaías 55.8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Satanás pensa como os homens. Ele simplesmente não pode entender a perspectiva de Deus. Isso é estranho quando nos lembramos quem Lúcifer originalmente era. Um anjo junto do trono de Deus, o querubim da guarda, Ezequiel 28:14. Jesus esmagou a cabeça da serpente e acredito que tenha infligido algum dano cerebral ao diabo. Ele está desorientado. Inicialmente, Lúcifer era cheio de sabedoria, mas hoje, como Satanás, o adversário, o acusador dos irmãos, esse príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2, está aturdido com o que Deus está fazendo e, especialmente pelo que o Senhor fez na cruz. Esse tipo de confusão é causado pelo pecado. Tais itens que esfriam a nossa fé não têm nada a ver com o Cristo do Pentecostes. Afinal, tudo em que ele toca pega fogo. E da mesma forma que Satanás pensa como os homens, eles também pensam como ele. Eles também acham que a cruz é loucura e não entendem as coisas de Deus, como o apóstolo Paulo enfatizou. A princípio, o apóstolo Paulo também não conseguia ver isso. Uma fúria fria contra os crentes consumia-lhe o coração. Ele era como um homem-dragão, respirando ameaças de morte. Cheio de zelo, sua mente estava repleta de engenhosa incredulidade. Todavia, quando creu no Senhor Jesus, as escamas caíram de seus olhos. Fico imaginando se o inferno não teria vontade de enviar espiões ao reino de Deus, só para ver quais segredos existem ali. De qualquer maneira, os demônios não entenderiam esses segredos. O inferno está completamente desnorteado. Para Satanás, o sacrifício de Cristo é uma trama planejada por Deus para a sua própria vantagem. O diabo devora os outros. Essa é a sua natureza má. Se fôssemos lutar contra o diabo no nível do pensamento humano, teríamos de lembrar que ele pensa como o homem pensa. Satanás inventou um xadrez humano e ele tem jogado esse jogo por milhares de anos. O diabo antecipa todas as nossas jogadas e pode nos preparar um cheque-mate 10 jogadas antes. Sua experiência vem desde o tempo de Adão e ele sabe cada truque da ingenuidade humana no tabuleiro. Não podemos produzir fé pela sabedoria de palavras. O diabo consegue sempre contra-argumentar o que dizemos. O evangelho não teve a sua origem na mente de alguém. Não foi nenhum professor universitário que o deu a nós. Temos de nos mover na dimensão divina, onde o inimigo não pode nos seguir. O diabo não é páreo para a mente do Espírito Santo. Se planejarmos, pregarmos, testemunharmos e evangelizarmos como homens, Satanás nos vencerá. Ele sabe como lidar com a psicologia e a propaganda. A resposta é: mova-se no Espírito e pregue o Evangelho tal como ele é. Dessa maneira, o arqui-enganador ficará confuso e não será capaz de acompanhar o jogo. O diabo nem sequer conhece o alfabeto do Espírito Santo. Vemos isso constantemente nas nossas campanhas evangelísticas, pois abrimos completamente os cultos ao Espírito Santo. E os resultados são emocionantes. Países inteiros são desafiados pelo tremendo poder de Cristo. Onde as falsas religiões e doutrinas de demônios antes haviam prevalecido, agora são abalados e destruídos. Nenhum pregador pode fazer isso, por mais popular e esperto que seja. Tal sucesso acontece apenas quando Deus age a seu modo. Quando ele entra na batalha, acontece uma tremenda vitória. Ele pode, quer
e será bem-sucedido, sempre que lhe permitirmos assumir o comando. Essas barreiras rompidas são parte das bênçãos dos últimos tempos que o Senhor prometeu. O dia de Pentecostes continuou, não parou em Jerusalém, pois é para até os confins da terra. Atos 1:8. Eu lhe faço este desafio. Comece a operar no nível do Espírito e verá a libertação do Senhor. Esse tipo de evangelismo quebrará a coluna vertebral de Satanás em todo o mundo, e ele será destruído. É esse fogo santo que não pode ser imitado. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal, e não deixe de ativar o sininho.